E por aqui no YouTube a gente continua trazendo agora essa reportagem que a gente tem aqui hoje em destaque na nossa home, uma pesquisa inédita que revelou que das 1.293 ações policiais que terminaram com morte na capital paulista de 2015 até 2020, só 112 chegaram a virar denúncia na justiça e deste número aí, só 20 resultaram em alguma condenação efetiva. Isso representa só 1,5% do total dos registros. Das 20 condenações, 4 são referentes a uma mesma pessoa, inclusive o ex-PM Eduardo Alexandre Michelino, que foi preso em 2015, que responde a 10 ações penais no total. Esses dados foram reunidos pela advogada criminalista e pesquisadora Débora Nashnowitz, mostrando ainda que dos 1.224 inquéritos policiais que eles analisaram, inquéritos policiais militares e ações penais de competência do júris concluído até maio desse ano, 1.102 foram arquivados. Eles que fizeram esse trabalho ali bem completo, esses dados dessa dissertação ainda disponibilizaram ali nos arquivos da USP, foram publicados pela imprensa e trazem esse registro ali também com 20 condenações, 4 referentes a esse mesmo PM, e eles registrando aqui que mesmo que isso traga um retrato de 6 anos de investigações, em sua maioria, esses casos arquivados, essa pesquisa traz um perfil de jurados que decidem no fim dos processos se os policiais vão ser condenados ou absolvidos pelas mortes, trazendo esse registro aqui importante, então, de 1,5%, menos de 2% de ações policiais com morte terminam em condenação aqui em São Paulo, e por isso a gente traz aqui para a gente discutir sobre como hoje aí é muito difícil a gente conseguir até dados centralizados sobre mortes por policiais. Qual que é a importância das normas nacionais até nessa discussão toda? A gente está voltando aqui agora com todo mundo, TV a cabo, YouTube, nossa audiência, junto aqui no UOL, a gente discutindo uma parte central nessa discussão sobre violência policial, não só em São Paulo em si, mas no Brasil como um todo. E eu queria aqui falar com o Valmir sobre a importância da gente ter dados especificamente sobre esses casos de violência policial, de mortes decorrentes de abordagens. A gente que trouxe uma reportagem aqui hoje mostrando que menos de 2% das ações policiais com morte terminaram em condenação. Queria, a partir da sua experiência, Valmir, fazer um recorte aqui dessa pesquisa encabeçada pelo pessoal da USP, trazendo esse dado importante para entender em que pé que a gente está nessa situação de ter informação suficiente para trazer e traçar esse recorte histórico que a professora estava trazendo aqui para a gente, o que a gente pode avançar nesse sentido de entender o que é o cenário hoje da violência policial em São Paulo. Desde a época que o senhor começou a tratar isso, a cobrir violência policial aqui em São Paulo, o que mudou e o que falta ainda para a gente avançar nessa discussão, Valmir? Ei, Natália, Tatiana, eu cubro essa área há 50 anos. De lá para cá, nada mudou. A violência da polícia, ela cresce em determinados tempos, depois ela arrefece um pouco, volta a crescer, vem essas crises que nós temos desde da Rota 66, depois a favela naval, depois o massacre da detenção, agora recentemente, e outros casos que não são pontuais, como falou a Tatiana, mas que marcam o dia a dia, particularmente dos moradores da periferia. E nessas ações violentas da polícia tem sempre um alvo, vou ser irônico aqui, preferido. São jovens negros sem ocupação que vivem pela periferia de São Paulo. Então, quer dizer, essas pessoas muitas vezes estão ali à procura de um emprego, até envolvidas com drogas ou pequenos furtos, que a polícia teria que prender e levar para a delegacia e fazer o procedimento normal, avaliar o grau de envolvimento desses suspeitos levados para a delegacia, até que ponto ele tem que ficar preso ou não, e ter um processo normal. A Tatiana fez relatou de uma forma assim super clara e didática a relação das polícias com a ditadura militar. Eu queria só fazer um adendo aqui, aliás, dois. O primeiro adendo é o seguinte, quer dizer, na época da ditadura militar, os presos políticos eram torturados. A tortura contra presos políticos, já não temos mais no Brasil, mas os presos comuns, Tatiana, você deve saber isso, são vítimas de torturas nas delegacias do país todo. Os policiais partem, os policiais civis, muitas vezes. Os policiais militares também são acusados de tortura. A questão deles é mais a execução e a
e matar por matar. Mas em relação aos policiais civis, eles, para fazer investigações, eles partem de um suposto suspeito de um crime para tentar esclarecer o delito. Quer dizer, então, esses crimes de tortura dentro das delegacias do país todo continuam. Você deve saber disso, Tatiana, já deve ter recebido várias denúncias em relação a isso. Também um dado sobre essa pesquisa que a Folha deu hoje, quer dizer, é estarrecedor. E numa conversa, Tatiana e Natália, com advogados que atuam no Tribunal de Justiça Militar e também no Tribunal do Júri aqui em São Paulo, eles dizem o seguinte, que quando acontece um caso desse, de um suposto tiroteio, os advogados e toda a acusação não reverte contra os policiais, e sim contra a vítima que fica sentada no banco dos réus, principalmente se ela tem uma passagem pela polícia. E se ela tem passagens pela polícia por tráfico, estupro ou outro crime, muito provavelmente os policiais vão ser absolvidos pelos 7 jurados, que são pessoas como nós. Eu queria saber a opinião da Tatiana em relação a isso. E também uma declaração de um promotor do Tribunal do Júri Militar, que é o doutor Marcel Del Bianco Sestaro. Ele disse hoje que a Polícia Militar ela atira muito, mata muito, mas atira muito mais. Eu queria saber a sua opinião, se é aquela velha frase que a gente ouve no dia a dia, né? Quer dizer, a polícia atira primeiro e mata depois. A polícia mata depois, mata primeiro e atira depois. Aproveito até para passar a palavra para a professora Valmi adicionar aqui